Umbanda e sua hierarquia, hierarquia divina, hierarquia no cosmo espiritual, hierarquia no reino natural, hierarquia galáctica, hierarquia solar. Numerologia sagrada, os números, aspectos geométricos e qualitativos. 233. Ilhó de fé, após nossos apontamentos ligeiros sobre as 7 linhas ou vibrações originais, abordemos agora a hierarquia dentro da corrente astral de Umbanda, iniciando nossos estudos pela hierarquia do cosmo espiritual, até chegarmos ao nosso planeta. No capítulo em que tratávamos da deidade ou divindade suprema, dissemos que no cosmo espiritual existia, como realidade única, o ser espiritual em consciência, percepção, inteligência, etc. Nesse mesmo cosmo espiritual havia uma realidade acima de todos os seres espirituais, sendo essa realidade absoluta o Supremo Espírito, o qual denominamos, sem defini-lo ou limitá-lo, como Deus. Assim, nesse cosmo espiritual, a suprema luz espiritual estende suas vibrações espirituais aos primeiros 7 puros espíritos, na chamada coroa divina, ou seja, aquelas potestades de sublime luz que estendem suas vibrações a todos os seres do cosmo espiritual. São os 7 espíritos virginais por nós denominados orixás virginais. Ainda no cosmo espiritual ou reino virginal, esses 7 orixás virginais estendem suas vibrações àqueles que seriam senhores e reguladores do karma causal e toda sua sistemática evolutiva, inimaginável para nós, arcano divino de domínio único da deidade. Seriam, pois, os senhores das causas do karma causal, sendo denominados orixás causais. Eram e são reguladores daqueles que tinham superado o enigma causal por cima, fazendo-os ascender na escala evolutiva dentro do karma causal, a qual é infinita. Descendo na hierarquia do cosmo espiritual, encontramos os orixás refletores. São refletores da luz espiritual, dos orixás do karma causal. São esses orixás refletores que preparam a via, condições e locos cósmicos para os seres espirituais que no reino virginal ou cosmo espiritual não conseguem superar o enigma causal, necessitando uma segunda via de evolução, naquilo que já explicamos como reino natural ou universo astral. Esses orixás refletores enviam suas vibrações particulares aos chamados orixás originais, que são os senhores do karma constituído, isso já no universo astral, sendo, pois, senhores de todos os seres espirituais que desceram ao universo astral. Com esses orixás originais inicia-se a hierarquia cósmica ou do universo astral, sendo eles, pois, os senhores do universo astral, os 7 espíritos representantes dos orixás refletores. Com esses 7 orixás originais inicia-se também a lei que regula as relações dos seres espirituais, agora astralizados, no reino natural, na energia diferenciada em seus 7 estados. Esses mesmos orixás originais são os responsáveis não só pela aferição da descida, mas também da subida ou ascensão, onde o ser espiritual desvincula-se de seus 7 veículos de manifestação do mundo das energias condensadas em vários níveis ou de massa positiva, aniquilando-a pela passagem no mundo da energia de massa negativa ou antimatéria. Descendo ainda na escala hierárquica, teremos os orixás supervisores. São esses 7 espíritos que são os senhores das galáxias, coordenando toda a sistemática evolutiva dentro das mesmas. São as potestades máximas das galáxias, supervisionando as leis universais, as quais são aplicadas aos diversos sistemas solares através dos orixás intermediários, que são os senhores dos tribunais solares, como são também os representantes diretos do Verbo Divino, através dos orixás ancestrais, senhores detentores de toda a hierarquia planetária. São as potestades máximas do planeta. São os 7 espíritos planetários, difusores do Verbo Divino, sendo supervisionados pela hierarquia crística. Não nos esqueçamos que o Cristo Jesus, da hierarquia crística cósmica, é o tutor máximo de nosso planeta e, com toda a sua hierarquia, supervisiona os 7 orixás ancestrais e todas as humanas criaturas que estão debaixo de suas faixas espirituais ou vibrações originais. 235. F. Umbanda, a protossíntese cósmica.
Os 7 orixás ancestrais, todos seres espirituais da pura raça vermelha, são aqueles que conhecemos em nossa corrente astral de Umbanda como Orixalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Iorimá, Iori e Iemanjá. Vimos anteriormente que os 7 orixás ancestrais são também chamados de senhores das 7 vibrações originais, pois na verdade eles representam os orixás originais, aqui em nossa casa planetária. Resumindo e esquematizando o que explicamos, teremos a divindade suprema e a hierarquia constituída. Após a representação esquemática de toda a hierarquia divina, desde o cosmo espiritual até um planeta do universo astral, entremos sem mais delongas na hierarquia da Umbanda, no movimento umbandista da atualidade. Já vimos que os 7 orixás ou vibrações originais que conhecemos como Orixalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Iorimá, Iori e Iemanjá são denominados orixás ancestrais. Esses donos vibratórios de cada linha ou vibração original também promovem suas hierarquias dentro do planeta Terra e, em especial, no nosso caso, na corrente astral e humana de Umbanda. Assim é que, dentro da faixa vibratória espiritual do orixá ancestral, temos 3 planos que se subdividem em 7 graus ou vibrações descendentes. Desse modo, o orixá ancestral promove a hierarquia de L-plano. Chamemos essas entidades de orixás, pois são senhores da luz, luz como evolução, sabedoria, amor e conhecimento, relativos ao nosso sistema planetário. Esses orixás, entidades de L-plano dentro da faixa vibratória do orixá ancestral, subdividem-se em 3 graus. O orixá de 236. Capítulo 12. Sétimo grau é o chamado chefe de legião. O orixá de 6º grau é o chamado chefe de falange. O orixá de 5º grau é o chamado chefe de subfalange. Essas entidades são, pois, as detentoras da luz. No 2º plano, que só tem 1 grau, o 4º grau, chamamos as entidades de guias, os quais são os refletores da luz dos orixás. É o chamado chefe de grupamento. No 3º plano, que como o 1º plano subdivide-se em 3 graus, 3º, 2º e 1º graus, chamamos as entidades atuantes de protetores, que são os executores da luz, os chamados integrantes de grupamentos. Assim temos, dentro de uma faixa vibratória, ou da faixa do orixá ancestral, temos assim posicionados os 3 planos e os 7 graus. Como veremos ainda neste capítulo, esses 3 planos se associam também com o grau mediúnico das humanas criaturas, veículos de entidades espirituais que militam na corrente astral de Umbanda. Médiuns de karma missionário ou iniciados superiores têm como entidades espirituais dirigentes de seu mediunismo as entidades de L-plano ou orixás, quer no 7º, 6º ou 5º grau, dependendo do evolutivo alcançado pelo médium iniciado. Esses, quando recebem a assistência de entidades no plano ou orixá de L-grau, positivamente podem ser chamados de médiuns magistas superiores ou babalavo, o babá, pai. Avo vem de Rau, assim, o termo correto seria babaral, termo que já vimos quando falamos sobre o Zifaral, Avo, o mistério, segredo, luz, portanto mago. São também chamados de mestres de iniciação, pois são os únicos que podem iniciar, ordenar e consagrar, estendendo a cobertura astral sobre um filho de fé, dando-lhe condições para seguir sua tarefa, seja ela qual for, desde a mais simples até a mais completa, ou seja, há de ser um mestre de iniciação de 7º grau de 3º ciclo e médium magista ou mago. Médiuns de karma evolutivo têm como entidade dirigentes de seu mediunismo as entidades de 2º piano ou no 4º grau, que é dos guias. São também iniciados, mas não são magos, podem ser magistas, isto é, receberam de seus iniciadores a outorga da manipulação leve de certos ângulos da magia etérico-física. Aprenderam com seus mestres de iniciação encarnados, ao contrário do mago, que interpenetra as regiões do astral e os seus próprios arquivos vivos de várias reencarnações. Além de terem filiação direta com a confraria dos magos brancos, augusta confraria sediada no 7º plano do astral superior. Esses médios poderiam na verdade ser chamados de Babarishi, Baba Apai, Rishi, sábio, nome que atualmente vulgarizou-se no termo Babalorixá,
todos usando esse grau sacerdotal sem terem a qualificação e a cobertura precisa, que vem pelo astral superior por meio de uma entidade de profundos conhecimentos. Como dissemos, esse termo hoje vulgarizou-se, sendo que muitos, bastando abrir um terreiro, já se autodenominam de babalorixá, quando não o fazem com o título de babalavo. Neste exato momento, faz-se necessário que esclareçamos que de maneira alguma esses termos são originários do solo ou astral africano. Já o dissemos em capítulos anteriores, mas reafirmamos agora que esses vocábulos são de origem abanhenga, isto é, da pura raça vermelha. Tanto isso é verdade que aqui em terras do Brasil pronunciava-se tubabaral. Perdeu-se o fonema tu, sendo pronunciado na Índia baba e na África, muito a posteriori, também babá, significando pai. Assim, com todo o respeito que nos merecem os adeptos dos cultos de nação africana, que também dão aos seus. 237. Umbanda, a protossíntese cósmica. Sacerdotes. O nome de babalorixá ou babalaxé, raramente, babalavo, não existem mais nos praticantes dos cultos de nação, nem aqui no Brasil e muito menos na África. Achamos justo que se dê a origem real desses termos, que como vimos são da raça vermelha, a qual surgiu primeiramente aqui no Brasil. Veremos no capítulo que trata da iniciação que o verdadeiro mago, babalavo ou mestre de iniciação é conhecedor do verdadeiro Oponifá e da lei de Pemba, e esses raríssimos babalavos de alto nível estão na corrente humana de Umbanda. Por ora é só. No terceiro plano estão os médiuns de karma probatório, aqueles que são veículos das entidades no plano de protetores, em seus diversos graus ou subgraus. Esses médiuns podem, quando têm em sua cobertura astral um protetor superior, ser iniciado nos pequenos mistérios e ter o comando vibratório de um templo em que basicamente são movimentados os aspectos da pura mediunidade e aspectos leves de magia, movimentados pelo protetor superior, nunca pelo médium sem aval. E óbvio que nesses terreiros os demais médios estão também debaixo de um karma probatório e seus mentores são auxiliares do protetor superior dirigente do terreiro. Não obstante o plano em que se encontram os aparelhos mediúnicos, cavalos, todos podem passar pelos processos iniciáticos, mas de acordo com o grau de entendimento e segundo o alcance vibratório mediúnico de cada um, o qual deverá ser seguido à risca, para que não se danifiquem as estruturas mentoastrais do médium, o que sem dúvida trará prejuízos incalculáveis sobre sua constituição mentoastrofísica, podendo prolongar-se os danos por uma ou mais reencarnações. Colocar sobre as costas de alguém um peso para o qual o mesmo não veio preparado a suportar é querer vê-lo afundar fragorosamente. Isso seria desumano e desleal, portanto, o critério, a caridade e o bom senso devem nortear os dirigentes na orientação e no preparo adequado daqueles que de fato sejam médiuns da corrente astral de Umbanda. Prepará-los corretamente quer dizer dar condições a eles para que possam exercer seu mediunismo em paz e serenamente, dentro de seu grau exclusivamente. Bem, esperamos ter deixado claro esses aspectos, que em futura obra particular desdobraremos, embora voltemos a citar esses fatores quando falarmos sobre a iniciação na sagrada corrente de Umbanda, ainda nesta obra, em capítulo futuro. Relembrando então o que tentamos expor sobre a mediunidade e sua hierarquia, esquematizaremos para melhor entendimento dos filhos de fé e do leitor amigo. Assim o fazemos para clarear o entendimento dos filhos de fé que peregrinam pelos milhares de terreiros e cabanas, muito principalmente aqueles que têm o comando vibratório, ou mesmo aquele que não tenha, mas queira se inteirar das minúcias da hierarquia da Umbanda, adquirindo conhecimentos para melhor servir, pois iniciação não é disputa. Não é status e nem muito menos meio ou fim para extravasar orgulho, vaidade ou egoísmo. Quem assim pensa e age seguramente está muito distante da iniciação e mais longe de ser um verdadeiro iniciado. Iniciar-se deve ser o anseio daquele que tem no espírito o querer servir desinteressadamente, pois tem respeito e amor pelo seu semelhante. O iniciado, na verdade, entende que seu conhecimento não é para ser ostentado, nem muito menos para sobrepujar quem quer que seja, mas sim para servir e orientar seus irmãos ainda distanciados não só das grandes verdades universais, mas das verdades elementares.
que custam a ser assimiladas pela grande massa popular. O verdadeiro iniciado é simples, humilde, nunca é soberbo e muito menos vaidoso. Sempre acha que nada sabe e se alguma coisa sabe é por obra da misericórdia divina e sua hierarquia. Quanto mais se é iniciado, mais interesse existe pelos simples e ignorantes. Busca o iniciado meios sinceros e verdadeiros de elevá-los a níveis superiores de consciência, fazendo isso de maneira simples e sem afetação. E, filho de fé, relembremos Oxalá, que como mago dos magos, não deixou de pregar para as grandes massas populares as verdades universais, como também falava a seus discípulos mais diretos em linguagem iniciática, visando preparar a continuação de sua tarefa-missão. Após esses lembretes aos filhos de fé, façamos o esquema que dissemos que faríamos, item médiuns missionários, karma missionário, assistidos pelos orixás. São raros na atualidade do movimento umbandista. 238. Capítulo 12. São os chamados mestres de iniciação que têm a outorga de manipular a magia etérico-física ou a alta magia, a tergia, através de seus seletos e secretos rituais. Manipulam o Oponifá e lei de Pemba ou grafia dos orixás, sendo portanto sacerdotes que podem ser denominados babalavos, raríssimo. 1 ou 2 na atualidade do movimento umbandista, o 2 graus está no ápice de sua iniciação, asterisco além da incorporação, utilizamos suas outras faculdades, principalmente a sensibilidade psicoastral ou a clarividência apurada. São veículos de nossas instruções à coletividade umbandista. Não obstante nossa cobertura, são os mais visados pelas correntes das trevas e suas hostes satanizadas, em virtude de se oporem às suas ações e trabalhos nefastos. São os verdadeiros médiuns magistas, que quando nos 7 graus são denominados magos ou babalavos. Item médios evolutivos, karma evolutivo, assistidos pelas entidades no grau de guias, embora se encontrem em maior número do que os médiuns de karma missionário. Mesmo assim, são raros, considerando-se o grande número de médiuns na faixa umbandista e mesmo de outros setores filomediúnicos. São também iniciados dentro de seus graus, são os sacerdotes de iniciação, que também poderiam ser chamados de verdadeiros babalorixás, como dissemos, termo hoje em dia tão vulgarizado e adulterado em seu sentido real e verdadeiro. Podem atuar em movimentos leves da magia astrofísica, sendo auxiliares diretos dos mestres de iniciação, magos. Seus templos são simples, sem ostentação. Usam do mediunismo real de que são possuidores para incrementar a fé e a confiança nas humanas criaturas que acorrem aos seus terreiros. Seus trabalhos são positivos, pois os fazem com conhecimento de causa e invariavelmente dão certo, atraindo um número maior de crentes, que, a par de melhorar, vão adquirindo conceitos mais puros e verdadeiros sobre a corrente astral de Umbanda. Há nesses terreiros doutrina para o corpo mediúnico, com aulas, palestras, tudo visando incrementar a evolução das humanas criaturas médias, dando-lhes também condições de evoluir e melhor servir seu próximo através do aprimoramento mediúnico. Seus trabalhos e movimentos são leves mas eficientes. Há verdadeiros magos do astral assistindo-os. Muitos desses médiuns, pelos seus próprios méritos, conseguem a outorga do astral superior para movimentar o magismo, credenciando-se a receber a cobertura maior que vem pelo orixá-chefe da subfalange que ordena o guia do tal dito médium. Como dissemos, infelizmente ainda são raros no movimento umbandista da atualidade. Esperemos tranquilamente, mas trabalhando, que eles aumentem em número, o que sem dúvida será um novo marco de progresso e evolução para a nossa coletividade. Entendemos que de 40 anos passados até os nossos dias atuais, muito progresso já foi conseguido, muitas arestas foram aparadas. Muitos reforços de ordem humana desceram através do reencarne. Vieram seres espirituais com tarefas determinadas, misturando-se no meio da massa umbandista e foram eles que logo que puderam começaram a lançar conceitos que começaram a mudar a mentalidade então vigente. O processo é lento, mas contínuo, é uma tremenda luta da luz do entendimento contra as trevas da ignorância que ainda campeiam por esses terreiros afora.
Mas como dissemos no início, em nossa primeira fase, a fase de Ogum, chamaríamos a todos e num futuro selecionaríamos. Estamos ainda na fase do chamamento, mas já estamos lançando a doutrina através de uns e outros médios cujo karma os qualifica como missionários ou evolutivos. Item médios probatórios, karma probatório, assistidos pelas entidades no grau de protetores, são o maior número de contingentes no movimento umbandista da atualidade. São auxiliares importantíssimos dos médias evolutivos. Em geral, estão como auxiliares nos terreiros, não obstante poderem também ter seus templos. Quando têm seus templos, os mesmos ainda necessitam ter uma pequena amalgamação, ou seja, o sincretismo ainda é vigente, mas sem desmandos. Seus médiuns sabem que as imagens que representam os orixás servem para os crentes fixarem suas. Todos estão no movimento umbandista há mais de 20 anos. 239. Umbanda, a protossíntese cósmica. Correntes mentais, pois ainda muitos deles não conseguem abstrair, precisando de imagens e estátuas que concretizem ou predisponham seus conscienciais às coisas do espiritual no terreiro. Usam a vestimenta branca e são muito simples em tudo o que fazem. Seus médiuns podem até usar guias sugestivas, mas nada de excessos. Não há atabaques nem palmas. Nunca há tão famigerada e deletéria matança de animais, seja de 2 ou 4 patas, nem para o desmanche de trabalhos e muito menos para louvar seus orixás ou entidades afins. Não confundi-los com os subplanos desses terreiros, que em verdade são a grande maioria, a qual mistura muitos ritos ameríndios com os de origem africana, atraindo muitos seres do submundo astral, mas que mesmo assim, no futuro, alcançarão o entendimento de que só o bem é definitivo e todos, direta ou indiretamente, encaminham-se para ele. Assim, o terreiro com comando vibratório de um protetor, com seu médium em karma probatório em geral, positivíssimo nos primeiros passos para todos. Aqueles que querem adentrar no conhecimento da ciência do espírito. São transformações importantíssimas. São planos de transição mental que seguramente vão mudar a postura da sociedade brasileira, é só aguardarmos. Assim, damos muita assistência e valor a esses terreiros, verdadeiras unidades luz que iluminarão as consciências atormentadas e desorientadas, que amanhã serão os orientadores do futuro. Que Oxalá os abençoe a todos. Nosso saravá sincero pelo devotamento e abnegação aos manos protetores em seu trabalho redentor. Que suas forças cubram seus filhos de fé. Oxalá já os acobertou e os abençoou de há muito. Bem, filho de fé, em linhas singelas vimos a hierarquia da corrente humana feita ao movimento umbandista da atualidade. Vejamos também, de forma bem simples, a hierarquia relacionada com a numerologia sagrada, referente à corrente astral de Umbanda. Como já mostramos, o número relaciona-se com as próprias leis, sendo expressões delas. Tudo neste universo obedece às qualidades e quantidades. Assim, vejamos os nu. Apenas 6 orixás são de intermediação dentro de uma tinha. Meros da corrente astral de Umbanda, na certeza de que começaremos a entender suas sábias e imutáveis leis. Iniciemos pelo orixá ancestral ou vibração original, que se expande em planos e graus. Exemplifiquemos uma vibração original e entenderemos as 6 demais. Em cada linha, como já vimos, temos 7 orixás ditos de intermediação ou menores. Exemplificaremos um deles, dentro de uma linha, e entenderemos os demais. 1 grau plano, orixá menor 7 graus grau, chefe de legião. 6 graus grau, chefe de falange. 1 vezes 7 igual 7 5 graus grau, chefe de subfalange. 7 vezes 7 igual 49 total. 57. 2 graus plano, guia 4 graus grau, chefe de grupamento 49 vezes 7 igual 343 total. 343. 3 graus plano, protetor 3 graus grau, o chefe integrante de grupamento 343x7 é igual a 2041 2 graus grau.
Subchefe integrante de grupamento, 2.041x7 é igual a 16.807. Primeiro grau integrante de grupamento. 16.807x7 é igual a 117.649 total, 136.857. Que o filho de Rê entenda que expressamos apenas um orixa de intermediação, orixa menor, de uma vibração original. Vejamos, pois, o que encontraremos na numerologia sagrada do orixa. Assim, temos no grau plano número 3, os 3 graus em que se entrosam os ditos orixas de intermediação. É o ternário superior. No segundo plano número 1, o único grau que expressa a vibração do guia. Somado ao ternário superior dá o quaternário, 3 mais 1. 240. Primeiro plano, orixa menor, 57. 5 mais 7 é igual a 12 é igual a 1 mais 2 é igual a 3. 2 graus plano, guias, 343. 3 mais 4 mais 3 é igual a 10 é igual a 1 mais 0 é igual a 1. Terceiro plano, protetores, 136.857. 1 mais 3 mais 6 mais 8 mais 5 mais 7 é igual a 30 é igual a 3 mais 0 é igual a 3. Capítulo 12. No 3 graus plano temos também o número 3, os 3 graus em que se entrosam os protetores. É o ternário inferior. Se somado ao número 1 do guia, voltamos ao quaternário, isto é, o guia é o intermediário entre as ordens de cima e as execuções por baixo. Se somarmos simplesmente o número que representa os orixas com o número que representa os guias e o número que representa os protetores, teremos 3 mais 1 mais 3 é igual a 7. Gerou o setenário ou as 7 vibrações ou graus descendentes desse orixa. Nós vimos apenas um orixa de intermediação ou menor de uma vibração original do orixa ancestral. Se multiplicarmos por 7, teremos o total de entidades dentro de uma faixa vibratória. Vejamos, pois, essa expansão. Em cada linha temos: primeiro plano, orixa menor 7 graus grau, chefes de legiões. 1 vezes 7 igual 7. 6 graus grau, chefes de falanges. 7 vezes 7 igual 49. 5 graus grau, chefes de subfalanges. 49 vezes 7 igual 343. 399. 2 graus plano, guias 4 graus grau, chefes de grupamentos. 343 vezes 7 igual 2.401. 2.401. Terceiro plano, protetores terceiro grau, chefes integrantes de grupamentos. 2.401 vezes 7 igual 16.807. Segundo grau, subchefes integrantes de grupamentos. 16.807 vezes 7 igual 117.649. Primeiro grau, integrantes de grupamentos. 117.649 vezes 7 igual 823.543. 957.999. Vejamos primeiro o total de entidades que estão debaixo de um orixa de intermediação. Citemos como exemplo o caboclo Urubatão da guia da vibratória de Orixalá. 57 mais 343 mais 136.857 é igual a 137.257. 37.257 é igual a 1 mais 3 mais 7 mais 2 mais 5 mais 7 é igual a 25 é igual a 2 mais 5 é igual a 7. Somando-se ou centralizando-se segundo a numerologia sagrada, chegamos no setenário, número sagrado que representa a lei, ou seja, esse orixa menor, assim como os demais, representa ou é detentor da lei universal. Também significa os 7 graus ou 7 vibrações descendentes desse orixa. Continuemos e vejamos a numerologia sagrada dentro da vibração de Orixalá no total, entidade debaixo da vibratória de Orixalá. 399 mais 2.401 mais 957.999 é igual a 960.700. 99. 960.799 é igual a 9 mais 6 mais 0 mais 7 mais 9 é igual a 40 é igual a 4 mais 0 é igual a 4.
Dentro da vibração de Orixalá, como das demais 6, encontraremos o 4, o quaternário, são os 4 pilares do conhecimento uno, da protossíntese religio-científica. Ou seja, cada orixá ancestral é senhor dos elementos *bem, filho de fé, vamos mais avante. Iniciamos por um orixá menor de uma linha, depois vimos a linha toda, falta-nos ver agora o conjunto das 7 linhas da Umbanda. Primeiro plano, orixás menores. Se em cada linha temos 399 orixás. Nas 7 linhas teremos 399 vezes 7 igual 2.793. Segundo plano, guias. Se em cada linha temos 2.401 guias. Nas 7 linhas teremos 2.401 vezes 7 igual 16.807. Terceiro plano, protetores. Se em cada linha temos 957.999 protetores. Nas 7 linhas teremos 957.999 vezes 7 igual 6.705.993. Vejamos plano a plano como se entrosam esses números que expressam quantidades e qualidades. Asterisco linhas de forças ou forças sutis, ditas também como tatas, palavra esta de origem abanheenga, tataui ou tatua igual flecha de fogo, energia cósmica, relâmpago, etc. 241. Primeira plano, orixás. 2.793 é igual a 2 mais 7 mais 9 mais 3 é igual a 21 é igual a 2 mais 1 é igual a 3. Segundo plano, guias. 16.807 é igual a 1 mais 6 mais 8 mais 0 mais 7 é igual a 22 é igual a 2 mais 2 é igual a 4. Terceiro plano. Protetores. 6.705.993 é igual a 6 mais 7 mais 0 mais 5 mais 9 mais 9 mais 3 é igual a 39 é igual a 3 mais 9 é igual a 12 é igual a 1 mais 2 é igual a 3. Assim, observamos que quantitativamente, no L plano, encontramos o 3, que qualitativamente. Umbanda, a protossíntese cósmica. Representa-nos o ternário superior, os 3 graus descendentes dos orixás. Em expansão, o ternário determina o quaternário, ou seja, os guias. Somando os algarismos dos 2 planos, temos ou chegamos no setenário, esse composto do ternário superior mais o quaternário. Partindo do quaternário compreendido no produto 16.807, vamos encontrar, por expansão em 7, 3 vezes o produto 6.705.993, que determina os protetores, produto esse que somado em si revela o ternário inferior, como já foi visto. Vejamos o produto dos 3 planos novamente somados. 2.793 igual ternário superior, 3.16.807 igual quaternário. 4. 6.705.993 igual ternário inferior. 3. 6.725.593 10. 6 mais 7 mais 2 mais 5 mais 5 mais 9 mais 3 é igual a 37 é igual a 3 mais 7 é igual a 10 é igual a 1. Somando-se os algarismos chegamos na unidade ou lei. Eis, pois, de forma simplista, a numerologia sagrada ou a lei sagrada, o Albandã. Antes de encerrarmos, temos algo importante a dizer, mas comecemos pela numerologia decimal, e vejamos seus significados e sua relação com os 7 orixás ancestrais ou as 7 vibrações originais *. Número 1. Orixalá, associado à unidade geométrica, que o ponto é a unidade, o princípio, podendo ser lei, condensação. Número 2. Iemanjá, associado à expansão do ponto, ou diversidade, opondo-se, equilibrando-se, e geometricamente é a linha singela. É também a representação do princípio feminino. Número 3. Iori, associado ao 32 elemento, o ponto, saindo da linha simples, formando o plano. Geometricamente é o triângulo, símbolo dos 3 reinos, símbolo do perfeito, o princípio dos planos manifestos. Número 4. Xangô, associado aos 4 elementos da natureza, ao equilíbrio vibratório, ao equilíbrio kármico, pois temos a união de 2 princípios em expansão, 2 retas. Geometricamente é o quadrado.
É também a base dos 4 pilares do conhecimento uno, da proto-síntese religio-científica, a religião, a ciência, a filosofia e a arte. É também símbolo de coesão. Número 5, Iorimá, associado aos elementos dinâmicos. Dá a ideia de dinamismo, movimento básico. É um símbolo sintético. É a síntese da movimentação mágica. É o símbolo plano da proto-síntese. O homem dominando os elementos. Geometricamente associa-se ao pentagrama ou pentágono. Número 6, Oxóssi, associado aos elementos estáticos. Dá a ideia de fixação. Fixação das forças sutis da natureza. É o antagonismo equilibrado. É um símbolo fortíssimo, ligado às correntes mágicas. Geometricamente associa-se ao hexágono ou hexagrama. Número 7, Ogum, é o número da expansão da lei, é o ternário. Dominando o quaternário. É o número da magia em ação. Geometricamente associa-se ao heptágono ou heptagrama. Número 8, Exu, é o duplo equilibrador, é o oposto que domina os elementos. É também símbolo da execução e da justiça, em seus aspectos passivos ou de cobranças. É uma força composta de 7 mais 1, a unidade movimentando a magia. Geometricamente associa-se ao octógono ou octograma. Asterisco. Os significados qualitativos dos números e de sua geometria são simbólicos e não relativos à lei de Pemba. 242. Capítulo 12. Número 9, triplo ternário, é o movimento do ternário nos 3 planos mental, astral e físico, e o símbolo do perfeito. Os triângulos entrelaçados. É o número da movimentação mágica superior dos espíritos ancestrais. Geometricamente associa-se ao eniágono ou eniagrama. Número 10, a lei, é o máximo da década, sendo o símbolo da lei, como infinitos são os pontos que o compõem. É também o número da realização, sendo associado aos mistérios superiores. Geometricamente associa-se ao círculo. Após essa ligeira explicação sobre a numerologia, sim, ligeira, pois a parte esotérica preferimos deixá-la para o interior do templo, dentro da iniciação, mostremos como os números foram adulterados, como sofreram deturpações, haja vista que no próprio tarô inverteram as associações numéricas qualitativas, isto é, seus valores filosóficos, artísticos, científicos, místicos e metafísicos. Isso deveu-se aos vários cismas, mas muito principalmente ao cisma de Irshu, oriundo da Índia há mais de 5.500 anos. Na época, como já explicamos, reinava a ordem dórica, que sustentava o princípio espiritualista, o qual não era autoritário nem despótico, sendo essencialmente sinárquico, isto é, governado por todos, de forma harmônica, dando-se valor às ciências do espírito, as ciências das distribuições de valores e as ciências das atividades da Terra. Essa ordem dórica foi combatida ferozmente pela ordem ionica, onde imperava o princípio feminista naturalista, sendo um sistema essencialmente autoritário, militarista, despótico e anárquico. Esse sistema é um dos responsáveis pela atual desigualdade entre as nações e dentro dessas pelas diferenças gritantes de vários segmentos sociais, religiosos, políticos, etc. As diferenças devem existir, pois nem todos têm as mesmas experiências ou as mesmas qualidades ou debilidades, mas isso não seria motivo para tantas desigualdades e arbitrariedades como estão ocorrendo nesses nossos tempos. Assim, como falávamos, a ordem iônica combateu ferozmente a ordem dúnica e suas academias, suas ordens ou santuários, além de seus sacerdotes, só escapando o célebre Melquisedeque, último patriarca da ordem de Rama. Vejamos como Moisés, que era da ordem de Rama, velou a tradição oculta no tarô, alterando-lhe o sentido real de 57 arcanos menores e 21 maiores para 56 e 22. Preste atenção, filho de fé e leitor amigo estudioso, mesmo você que lê e é adepto das ditas ciências ocultas ou magistas ou da cabala, pois o que vamos mostrar a você é realmente uma revelação. O astral superior liberou esse ensinamento, que, embora simples, vem modificar muitos conceitos. Provaremos matemática e geometricamente que os arcanos menores sempre foram 57.
O número revelado pela numerologia da Umbanda por meio de seus expoentes militantes no grau de Orixa, e os maiores sempre foram 21 ao contrário do que se diz e é de ensino geral, como sendo 56 e 22, respectivamente. Vamos humildemente desvelar esses arcanos, esses mistérios, que, como afirmamos, não foram revelados até o presente momento, desde seu ocultamento, a nenhuma outra ordem iniciática, em nenhum dos 4 cantos do orbe terreno. Esse ensinamento é dado nas escolas do astral superior e iremos torná-lo público agora. Bem, filho de fé, como você sabe, os arcanos maiores e menores somados dão 78. Iniciemos a revelação, L-chave, separemos os números primos asterisco de 1 a 22, pois segundo os cabalistas os arcanos maiores são 22. Observação, números primos são divisíveis apenas pela unidade, número 1, e por si mesmo. Vamos lá. Os números primos de 1 a 22 são 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Somemos esses números, 1 mais 2 mais 3 mais 5 mais 7 mais 11 mais 13 mais 17 mais 19 é igual a 78. Interessante, não é, filho de fé? Com os números primos somados entre si, chegamos ao 78, que é a síntese dos arcanos. É a centralização dos 78 arcanos tidos como de primeira, segunda e terceira ordem. Asterisco números primos, rigorosamente, seriam os divisíveis por si mesmos e a unidade, sendo discutível colocarmos o numerário como primo, mas 243. Umbanda, a protossíntese cósmica. Segunda chave, continuemos separando os números primos de 22 a 78. Ei-los, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71 e 73. Observaremos aqui que encontramos 13 números primos, que somados com 9 já anteriormente encontrados nos dão o número 22. Que em verdade são os arcanos principais e não maiores, pois maiores são 21, como veremos logo em nossa explanação. Antes, façamos um esquema do que expusemos, para maior facilidade visual e de entendimento. Numerologia e geometria qualitativa relativa aos arcanos, centralizados dos 78 arcanos. Maiores, geradores unidades, os 9 números primos encontrados entre 1 e 22, primeira chave. Equilíbrio parcial, instável, material. 9 mais 13 igual 22, eis o porquê do leigo ou mesmo alguns pesquisadores considerarem a cabala como tendo 2 ordens de arcanos, os maiores como 22 e os menores como 56. Como vimos, velaram propositalmente, em uma chave de interpretação, a chave que mostramos aos filhos de fé. Os 22 arcanos são os principais e não os maiores. Os 9 maiores, se somados, dão 78. São, portanto, os 9 a síntese de toda a tradição, eis. 244. Segunda ordem, soma igual a 23, sentido divinatório princípio. Vibração arcano 5, o poder oculto Yorimal, sumo sacerdote espiritual arcano 7, o movimento Oxóssi, o carro-chave arcano 11, a força Ogum, a força espiritual. Terceira ordem, soma igual a 49, sentido divinatório princípio, vibração arcano 13, a morte transformação Xangô. Arcano 17, a estrela espiritualidade Iori. Arcano 19, o Sol, esplendor universal Orixalá. Somando, temos 6 mais 23 mais 49 é igual a 78, 7 mais 8 igual 15, 1 mais 5 igual 6. Equilíbrio estável astral. Menores, gerado gerante, os 13 números primos encontrados entre 22 e 78, segunda chave. Arcano 23, vitória nas lutas arcano 29, destruição, demandas arcano 31, lutas pela vida arcano 37, proteção astral arcano 41, desequilíbrio mental arcano 43, felicidade amorosa, afetiva arcano 47,
Amor espiritual arcano 53, forças ocultas para triunfar arcano 47, harmonia material arcano 61, trabalho material. Manutenção existencial arcano 67, sucesso no astral arcano 71, magia negra, demanda destruição arcano 73, alcance mental espiritual. Soma igual a 635, 6 mais 3 mais 5 é igual a 14, é igual a 1 mais 4 é igual a 5. Significado primeira ordem, soma igual a 6. Sentido divinatório princípio, vibração arcano uma espiritualidade. Princípio o mago sabedoria masculino arcano 2 a natureza princípio a grã sacerdotisa oculta feminino arcano 3 o poder Iemanjá imperatriz passivo. Capítulo 12. Porque de dizermos que o número 9 é a chave da magia, é o símbolo do perfeito. Daremos agora a chave definitiva que provará que os arcanos maiores são 21 e os menores são 57. Provemos numérica e geometricamente. Terceira chave, coloquemos os 12 primeiros números naturais em sequência. 1,2,3, 4, 5,6, 7, 8, 9,10,11, 12. Após essa sequência, faremos a seguinte operação: iniciemos pelo número 1, somando com o subsequente, e assim sucessivamente, até o número 12. Na verdade, esse conjunto de 12 números deu origem aos 12 signos, as 12 letras sagradas do Verbo, pois surgiram dos 12 anciãos do templo que velaram o Tuiabaé-Quaá, a proto-síntese cósmica, que a posteriori foi também velada e chamada de Tarô. Preste atenção, e provaremos geometricamente que 21 são os arcanos maiores e 57 os menores. Como o filho de fé sabe, o mesmo acontecendo com o leitor amigo, a circunferência tem 360 graus. Dividimo-la em 12, e cada setor terá 30 graus. Se de 0 a 180 graus temos 21, semicírculo, e de 180 graus a 360 graus temos 78, chegamos à conclusão que, se o total é 78 e a metade do círculo é 21, subtraímos de 78 21 e chegamos aos 57, como queríamos provar. Assim, os arcanos maiores são 21 e os menores 57, como já citamos em outro capítulo. 01, 03, 06, 10, 15, 21. 28, 36, 45, 55, 66, 78. Assim surgiu o hexagrama, que é formado por dois triângulos entrecruzados em seus centros com os vértices invertidos. Esperamos ter deixado claro para o filho de fé esses aspectos herméticos de nossa doutrina, que só revelamos por ordem dos mais altos mentores de nossa corrente astral de Umbanda. Ao terminarmos, queremos também dar aos filhos de fé, principalmente aqueles que leram alguns conceitos das então denominadas ciências ocultas, pois dizem ser arcanos dos mais profundos e que não têm solução à prova da quadratura do círculo, a qual demonstraremos agora. Aguce sua atenção, filho de fé e leitor amigo, desvelaremos mais um arcano. 245. Umbanda, a proto-síntese cósmica. O círculo tem como perímetro, ou seja, sua medida ou comprimento, dado pela fórmula C e 2τr, onde C é o comprimento e R o raio da circunferência. Vejamos graficamente ou geometricamente a quadratura do círculo. O C, o comprimento, é a própria circunferência, portanto C igual circunferência. O raio R é igual à linha, pois o raio é o segmento da reta que vai do centro até a periferia da circunferência. Dar-lhe-emos, como é uma reta, o valor numérico 2, como já foi visto, assim temos. É a lei, é a própria quadratura do círculo. Como vimos, o círculo era a proto-síntese cósmica, os 4 pilares representados pelo quadrado eram a proto-síntese religio-científica. O próprio Pi é o círculo e o quadrado. Como vimos, o círculo é a proto-síntese cósmica, sendo o quadrado os 4 pilares da proto-síntese religio-científica, ou seja, a lei. Onde poderemos permanecer juntos mais uma vez. Vamos juntos, filho de fé e leitor amigo.
Depois de profunda reflexão, vamos conhecer as ramificações atuais da Umbanda do Brasil, sua vivência místico-religiosa, suas crendices, seus mitos e seus vários ritos. Interpenetremos, pois, o âmago místico dos vários cultos, ramos atuais de nossa Umbanda. Adendo asterisco. Para mais fácil assimilação e entendimento, daremos na página ao lado o alfabeto adâmico ou devanagárico, que, como já dissemos, foi uma transformação do primeiro alfabeto fonético, que proveio da língua abanhaenga, falada pela sublime raça vermelha. Os sacerdotes do Alto Nilo e muito principalmente os brahmanes na Índia guardaram suas morfologias som que expressam quantidades e qualidades. Sendo um alfabeto que produz autologicamente termos universais, é a coroa do verbo, é a própria ciência do verbo vivo. Vejamos, pois, suas letras som, relacionando-as com seus valores numéricos, astros e signos, e com os correspondentes orixás. Observar a analogia entre Se e É, sendo que o Se originou o E. Esses sinais, tanto em Se como em É, são derivados da primeira escrita, abanhaenga, a qual constitui-se nos sinais riscados na chamada Lei de Pemba, de posse e conhecimento exclusivo do astral superior e de raros iniciados. Do alfabeto devanagárico deduz-se. Como queríamos mostrar. 1. As 3 letras arquetipais ASTH. O Pi é a própria lei. Assim, filho de fé, ao término de mais um capítulo, pedimos a toda a hierarquia constituída que aqui foi mencionada que lhe cubra com bênçãos renovadas de paz e entendimento. Que o silêncio da sabedoria possa interpenetrar seu eu, estamos trabalhando para isso. Ao encerrarmos este capítulo, já nos preparamos para o início do proxy. 2. As 7 letras planetárias BGDC ou evolutivas NTSSH. 3. As 12 letras sagradas ou involutivas relacionam-se com os signos astrológicos. Evziltilka. Asterisco. O alfabeto vatânico, através de sutis modificações, constitui a base para o alfabeto da Pemba. Os guardiães da lei de Pemba nos ensinam que o mesmo foi originário da raça vermelha. 246. Capítulo 12. Valor numérico. Letras latinas. Alfábel adâmico. Astros, planetas, signos. Orixás Elen. Geomé. Identifique. Alfabeto sânscrito. 247. Umbanda, a protossíntese cósmica. Bem, após essa demonstração, veja o filho de fé que chegamos a 22 letras, pois temos 3 que são arquetipais. Isso já é uma deturpação, ou melhor, deve-se ao surgimento do trinitarismo no lugar do binário. Graficamente, é possível demonstrar ao filho de fé nossa assertiva. Assim, atente e analise bem. As 3 letras arquetipais são A, S, TH. Vejamos na grafia devanagárica sua expressão. Olhe bem para esse conjunto, filho de fé, observe que a linha já contém os 2 pontos, não necessitando, pois, repetir sua representação. Assim, teríamos as 21 letras sagradas, ao invés de 3 arquetipais, teríamos 2, representando o princípio binário de todas as coisas. Mais uma vez perceba que quando a linha corta o círculo desdobrado passa pelo seu centro, tendo portanto os pontos básicos, intrínsecos, de formação do círculo, o centro da circunferência. Assim o fizemos para elucidarmos e ilustrarmos a quadratura do círculo. Lei universal proto, os 4 pilares do síntese conhecimento cósmica, proto-síntese religio-científica. Após esse adendo, esperamos sinceramente ter elucidado ainda mais ao filho de fé e leitor amigo. Desvelamos respeitosamente arcanos sublimes, os quais estão arquivados nas escolas iniciáticas do astral superior, e entregamos a ti, filho de fé iniciado. 248.